Oi, eu sou a Carol Milters, sou escritora e eu estou aqui editando o meu segundo livro, que se chama Um Passo por Dia. E eu decidi me filmar enquanto eu tô nesse processo, porque se eu me filmo, a sensação que eu tenho aqui tem alguém me observando, me olhando. Não de um jeito creepy, mas é um estímulo que às vezes eu preciso para conseguir render. E infelizmente eu não consigo render se eu não tiver isso. E desde que eu me propus a me filmar para documentar esse momento, eu tenho conseguido trabalhar mais no livro. E aí é aquela coisa da gente usar os sintomas para o nosso próprio benefício. Eu tô com... Deixa eu ver aqui. Nesse momento, o manuscrito está com 178 páginas, 22 mil palavras, 22.500 palavras, que dá mais ou menos... Eu acho que é metade do tamanho do meu primeiro livro. Eu tô com a sensação de que tá mais difícil de escrever, de editar esse do que o primeiro, mas eu acho que é porque eu achei que fosse ser mais fácil, não porque necessariamente seja mais difícil, porque não é difícil, são textos curtos, eu não tô com um nível de exigência muito estratosférico, não tô me questionando, quer dizer, eu me questiono um pouco, eu fico achando que as pessoas não vão gostar, que elas vão se decepcionar, que elas esperavam mais, que, enfim... Tem uma coisa do underdog, que é o azarão, assim, é o... Como é que a gente chama no... é o... Não sei como é que a gente chama em português. Mas tem um nome em português que é pra, sei lá, o time que tinha menos chance de ganhar e que ganha e tal. E eu acho que muitas vezes na minha vida eu meio que me beneficiei desse das pessoas não esperarem que eu fosse fazer bem da primeira vez, e eu, sorte de principiante, sabe, assim, de conseguir fazer da primeira vez bem o suficiente, não incrível, tá, mas tipo, bem o suficiente. Só que aí eu acabo me cobrando para que na próxima vez seja muito melhor. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu decidi fazer um vestibular, porque os meus irmãos, eles não tinham passado na federal, e eu não queria que os meus pais gastassem com uma universidade particular, porque eu sabia que ou eles iam dar um jeito, mas ia ser difícil para eles conseguirem pagar 2 ou 3 faculdades ao mesmo tempo. E eu não queria causar esse tipo de incômodo. E aí eu vi que os meus irmãos não tinham conseguido passar na federal e que tinha uma questão muito emocional desse preparo, porque é uma experiência muito diferente, muito única, assim. Desse processo seletivo de tu vai pra uma outra cidade fazer uma prova e aí tu tem que provar que tu sabe tudo naqueles poucos dias e assim, importa muito o quanto tu estuda, mas importa muito também o quanto que tu tá confortável e o quanto que tu consegue realmente aplicar o que tu estudou naquele momento decisivo. E aí eu achei que seria uma boa ideia fazer um teste para que quando eu fosse a primeira vez, quando eu fosse valendo, no caso, não fosse ser tão assustador. E um amigo meu decidiu também fazer a mesma coisa, nós dois fomos fazer. E eu passei, nós dois passamos, eu passei no vestibular no segundo pro terceiro ano com 14 para 15. Tinha acabado de fazer 15, na verdade. E quando eu fiz o vestibular valendo, e não só passei no vestibular, como eu fiz uma média de redação, eu tirei uma nota muito, 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 muito boa na redação. E aí quando eu fui fazer o vestibular valendo, eu tive umas crises de choro, porque eu tinha a sensação de que se eu tinha ido bem naquela primeira vez, eu precisava ir 10 vezes melhor na segunda, já que eu tinha feito um ano inteiro de escola a mais. E tinha aprendido coisas que eu nem sabia quando eu fui fazer o vestibular. E pra redação, então, eu imaginei, eu vou precisar tirar nota máxima, porque eu tirei, sei lá, quase máxima, e agora eu vou ter que tirar no mínimo nota máxima, vão ter que me chamar e vão ter que me botar na 0 hora como a melhor redação já escrita na história. Olha o senso, o egocentrismo da pessoa. Tadinha de mim. Mas eu só usava isso pra me machucar emocionalmente. E aí eu tive uma crise de choro na volta, porque, assim, eu tive uma nota inferior à primeira nota,
e eu fiquei muito mal por isso. E aí, várias vezes eu percebo que esse é um processo que se repete na minha vida, assim, de... A primeira vez que eu faço, eu consigo fazer ok, eu consigo fazer bem, eu consigo fazer muito bem. E aí, a segunda vez eu travo, porque eu acabo criando um parâmetro alto pra mim mesma. E que fica difícil de chegar. Então eu tô aqui... Sem ter me lembrado... Não sei por que eu me lembrei de contar essa história do vestibular. Então eu tô aqui escrevendo. E vai dar certo. Eu vou continuar editando. E eu acho que é um aprendizado que eu tenho tido é entender que o processo ele vai ser difícil. Ele não precisa ser sofrido. Tu não precisa te colocar numa situação de sofrimento, de abuso e de dor, mas tu também não pode evitar situações difíceis. E eu acho que conseguir encontrar esse equilíbrio é uma coisa muito difícil. Mas eu estou tentando, e como diz o nome do livro, um passo por dia. E aí, a abordagem que eu tenho tido é sentar e pensar assim, qual é a coisa mais simples que eu consigo fazer hoje em relação a isso? E às vezes, nessa pergunta, eu já consigo avançar muito mais do que eu imaginava. Então, vou voltar pra trabalhar. Se cuide aí. Um beijo. Não sei pra onde é que vai parar esse vídeo, mas saiu alguma coisa.